aquece muito. Então, depois de um certo tempo, eu vou tirar minha máscara. Meus irmãos, a paz do Senhor. Somos agradecidos ao nosso Pai Celeste, que nos concede mais esse dia, o privilégio que nós temos de estarmos na casa do Senhor, apesar de estarmos vivendo um período muito e totalmente diferente da história da igreja e da nossa região, mas temos um número reduzidamente aqui no Templo Central, mas acredito eu que estaremos ministrando esse tema para muitos irmãos que nos acompanham normalmente aos domingos pela manhã ou no decorrer do dia através da internet. Como nós informamos na nossa aula passada, devido ao fato da CPAD não editar, não publicar os materiais do terceiro período, então nós suspendemos as aulas passadas, ou seja, os temas relativos à Epístola a Efésios, que nós vivíamos ministrando, e faltava 6 lições ainda para encerrarmos o texto em Efésios. E nós suspendemos e vamos ministrar 6 temas daqui até o final de junho, para que em julho, esperamos nós, se as coisas voltarem ao normal e a igreja poder reunir novamente, então será ministrado para os irmãos no templo a Epístola aos Efésios outra vez, porque nós consideramos que poucas pessoas acompanharam efetivamente o estudo com a Epístola aos Efésios. Isso levando em conta que nós não teremos a publicação da CPAD no próximo trimestre. Então hoje nós vamos estudar sobre as bem-aventuranças do reino. O Carlos vai colocar na tela para nós aí, e nós vamos acompanhar todas as nossas abordagens. Então hoje nós vamos estudar sobre as bem-aventuranças do reino. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, e nós estaremos lendo a respeito hoje e vamos trabalhar com esse tema, as bem-aventuranças do reino de Deus. Essa é a primeira de 6 lições que nós estaremos ministrando avulsas, ou seja, que não fazem parte das lições da CPAD desse trimestre. Abra sua Bíblia comigo então, em Mateus, no capítulo 5. O texto que nós vamos ler é do versículo 1 ao 11, mas eu irei ler
os 3 versículos anteriores do capítulo 4, ou seja, em Mateus 4, do 23 a seguir, porque os versículos 23 e 24 e 25 do capítulo 4 de Mateus fazem parte do contexto do nosso assunto, o que levou Jesus, segundo Mateus, a narrativa dele, a descrever, a fazer um grande sermão nesse monte, que nós iremos estudar hoje, o chamado Monte das Bem-aventuranças, ou chamado o Sermão do Monte. Acompanhe comigo então na sua Bíblia, Mateus capítulo 4, versículos 23, 24 e 25, e logo em seguida estarei lendo Mateus 5, do verso 1 ao 12, que é essencialmente o que nós vamos lidar sobre as bem-aventuranças. Diz assim o texto: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Seguiam-lhe grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Sequência agora no capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 12. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Eu estarei orando junto com a igreja aqui no Templo Central, e se você puder fazer isso junto comigo, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos pelo privilégio, Senhor, de termos a Tua palavra, de poder, Senhor, fazer uso dela e explaná-la nessa hora, Pai. Nós pedimos a bênção do Senhor na pessoa do Espírito Santo, que venha falar conosco, trabalhar nas nossas mentes, nos nossos corações, e entender, Senhor, por quê e as razões pelas quais o Senhor orientou e ensinou os discípulos todo esse sermão que o Senhor pregou, Senhor. E assim nós o estudaremos, parte dele, nessa manhã, Pai. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu vou tirar a minha máscara, porque falar muito tempo com máscara dá muito calor, e além do mais eu estou sozinho aqui no altar, e isso não vai nos trazer nenhum problema.
Pois bem, o texto eu já li com os irmãos. E qual o objetivo da nossa aula? Dentro desse texto que nós lemos, o objetivo é descrever o caráter equilibrado e diversificado do povo cristão na sua. Esse é o objetivo da nossa aula, levando em conta que nós vamos tratar especificamente sobre as bem-aventuranças. Então, ou seja, descrever o caráter equilibrado e diversificado do povo cristão na sua vida diária. Como introdução, eu quero deixar bem claro que o Sermão do Monte, esse sermão fazem parte dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Há também lá em Lucas, de uma maneira mais sintética, no capítulo 6, mas a abordagem ampla desse sermão, que foi pregado por Jesus, Mateus é que descreve todo ele na sua completude. Então, o Sermão do Monte, o que ele é? É uma síntese, é uma súmula dos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Tanto é que Mateus utiliza 3 capítulos, o 5, o 6 e o 7 do seu livro, para trazer a súmula desses ensinamentos de Jesus. Agora, hoje, aqui, na nossa aula, nós não vamos estudar todo o Sermão do Monte. Impossível. Nós vamos estudar apenas aqui as bem-aventuranças que eu acabei de ler, que são dos versículos, na verdade, 3, do capítulo 5 de Mateus, até o versículo de número 12. Aqui nesse texto, onde Jesus mostra, através desse texto, das passagens, que nós seremos abençoados, ou seja, felizes, ou seja, também bem-aventurados, se confiarmos nele e nas suas palavras, nas normas, nas regras de vida que ele apresenta, orientando aos seus discípulos. Isso mostra que os crentes, os discípulos daqueles dias, os cristãos daqueles dias, Jesus sabia muito bem de que depois da subida dele aos céus, muita coisa estaria acontecendo. Jesus sabia perfeitamente, como Deus, como que o Império Romano iria fazer posteriormente. A história é clara em mostrar a respeito dos imperadores posteriormente, como Domiciano, como o imperador Marco Aurélio, Nero, como eles fizeram, como eles agiram com os cristãos. E Jesus, ele já falava com os discípulos a respeito das bem-aventuranças. E aqui, ele sabia claramente que os discípulos, ou seja, que todos os seguidores de Jesus, seriam oprimidos pelo mundo. Não somente naqueles dias, com a dispersão dos judeus, que iria acontecer posteriormente, nos anos 70, quando o general Tito chegou, invadiu Jerusalém, destruiu o templo, aí acontece a diáspora. Só que, na verdade, a perseguição, ela prosseguiria no decorrer da história da igreja, como até hoje os cristãos são perseguidos. Pode não ser perseguido fisicamente, mas são perseguidos ideologicamente. São escarnecidos, são zombados pela fé deles na pessoa de Jesus. Mas uma coisa é certa, que a ação do Espírito Santo estaria dando conforto aos discípulos, aos seguidores de Jesus. Então, as bem-aventuranças mostram que, para Jesus, eu quero dizer sobre as bem-aventuranças, de maneira bem clara, o que significa elas, esses versículos. Para Jesus, a retidão é mais do que uma síntese dos seus mandamentos. Por que uma síntese? Porque esses textos que nós temos no capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, é uma síntese de todo o Antigo Testamento.
ou seja, é uma síntese daquilo que os judeus deveriam colocar em prática na vida diária dele, e também daquilo que os discípulos de Jesus, como eu e você, como discípulo, aqui é uma síntese. Ou seja, se um cristão praticar o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7 de Mateus, ele praticou tudo aquilo que ele deveria viver na sua vida diária. Então, na verdade, é uma síntese dos mandamentos, ou seja, é uma totalidade da atitude que tem que ser partindo da mente e do coração, ou seja, é uma forma peculiar do caráter do cristão. Então, aqueles que são louvados no Evangelho são homens, são mulheres humildes, amorosos, confiantes, fiéis, são pessoas corajosas, não são perfeitos na verdade, mas são convertidos. Ou seja, os interesses e desejos dos cristãos, dessas pessoas que são seguidores de Jesus, se voltam para onde? Para o reino de Deus. Toda a atenção, todo o coração dos seguidores do Senhor Jesus se voltam para quem? Para o reino de Deus. É isso que eu quero dizer bem claro dentro do que nós iremos estudar em 3 tópicos. Aí está o esboço da nossa aula de hoje. Primeiro tópico, nós vamos falar sobre o contexto do Sermão do Monte. O segundo tópico, as dimensões das bem-aventuranças. E por último, nosso terceiro tópico, nós vamos abranger um detalhe, as 8 qualidades apresentadas por Jesus, que são chamados aqui nesse tópico, o caminho para das bem-aventuranças. Então vamos lá. Primeiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o contexto do Sermão do Monte. Aqui nós vamos conceituar, meus irmãos, alguns termos que eu penso que eles são importantes, eles são necessários para entendermos. Infelizmente nós não vamos estudar o Sermão do Monte todo, mas para dar entendimento da razão, por quê. Vamos então conceituar alguns termos. Primeiro, por que Sermão do Monte? Na verdade, o termo, Sermão do Monte, é apenas um termo utilizado didaticamente para especificar um local onde Jesus, ele utilizou para ensinar os seus discípulos, colocou os discípulos à parte e apresentou para ele detalhadamente. Já a palavra bem-aventurança, que é o que nós vamos estudar hoje, essa palavra vem do grego, a palavra Makarios. Makarios significa feliz ou felicidade. Essa palavra Makarios é muito usada pelos filósofos, pelos poetas gregos do mundo da época, para tratar sobre a felicidade. E a felicidade, vocês sabem muito bem que ela é subjetiva. Cada pessoa, ou de acordo com as suas motivações, ele considera aquilo algo como feliz. E muitas pessoas estão buscando as felicidades por aí. É o termo grego, Makarios, que significa feliz ou felicidade, e também bem-aventurança, ou seja, uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz ou felizarda. E a palavra reino de Deus? Claro, quando fala de reino, nós estamos falando de quê? De um governo, nós estamos falando de um espaço, de ambiente relacionado a reino. E aqui nós vamos tratar sobre o reino de Deus. E interessante que a expressão reino de Deus, o termo reino de Deus, ele é muitíssimo utilizado por Jesus e principalmente nas suas parábolas. Os discípulos tiveram dificuldade para compreender certas abordagens de Jesus em relação ao reino de Deus, mas ele esclarece isso ao longo dos seus ensinamentos, e nós vamos falar um pouco sobre ele. Então, na verdade, o reino de Deus, aqui no nosso contexto, é onde Jesus é o quê? É rei. Porque para existir um reino, tem que existir o quê? Um rei.
dentro do nosso contexto, o reino de Deus aqui, Jesus, ele é o rei. Só que esse reinado do Senhor Jesus, hoje ele é um reinado espiritual. Ele não é um reinado físico, ele é um reinado espiritual, porque ele acontece com quem? Ele acontece com aqueles que abraçam a fé. O reinado hoje ele é espiritual, porque ele acontece na vida de cada cristão, de seguidores de Jesus, ele é espiritual. Jesus não está reinando no mundo. Na verdade, ele mesmo disse, e Paulo também fala nas suas epístolas, que quem reina no mundo hoje é o príncipe das trevas. Mas Jesus reina aonde? Na vida daqueles que o seguem. A partir do dia que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, então ele começa a ser o nosso rei, ele começa a governar. O governo de Jesus, ele é presente na vida da igreja, em qualquer lugar que a igreja estiver, tanto é que ela é agência do reino de Deus na terra. Ela é agência do reino de Deus. A igreja é quem prega o reino, a igreja é quem vive o reino. Se você um dia, ou hoje mesmo, depois dá uma olhadinha em Mateus, no capítulo 19, você vai ver perguntar essa pergunta de Pedro a respeito disso. E Jesus esclarece com a parábola, mas você vai fazer isso posteriormente. Então, o reino hoje é espiritual. Tanto é que se você observar o Novo Testamento, nós vamos encontrar mais de 240 expressões, termos no Novo Testamento, chamando Jesus de Senhor, e apenas 64 chamando Jesus de Salvador. Isto por quê? Porque muitas pessoas, eles buscam a Jesus ou a Deus como Salvador, e não estão interessados com o senhorio de Jesus. Por isso que o Novo Testamento aborda o senhorio de Jesus com muito maior amplitude, porque ele precisa ser Senhor, Senhor das nossas vidas. E ele sendo Senhor, então ele reina. Por isso que Jesus reina na igreja, ele é o Senhor da igreja. Mas eu digo aqui o finalzinho dessa frase, que um dia ele dominará tudo e todas as coisas. Mas ainda não, ainda não. Hoje Jesus apenas governa a igreja, aqueles que o seguem. Por que isso? Para que o evangelho continue sendo pregado. A igreja é a agência do reino, para que pessoas possam se converter dos seus maus caminhos e passar a fazer parte do reino de Deus. Mas um dia, tudo isso será consumado. As escrituras são claras, o próprio Jesus, né? Lá em Mateus 24, 25, ele vai explicar isso, que tudo terá um fim um dia, ele passará a governar apenas o seu povo, aqueles que seguem e aqueles que creem no seu nome. Na sequência, eu quero dizer o seguinte: quem são, ou melhor, quais são as leis desse reino? É claro que eu hoje, como vou trabalhar com as bem-aventuranças, eu não vou tratar com detalhes sobre isso, mas na próxima aula eu ainda vou lecionar mais um assunto dentro desse contexto e vamos falar um pouco sobre isso. Quais são as leis desse reino? Que tipo de pessoa pertence a esse reino? Eu já acabei até de dizer que é a igreja, os convertidos, aqueles que se convertem, né, de qualquer religião, de qualquer filosofia de vida, que tenha Jesus como Senhor. São as pessoas que pertencem ao reino. E o que fazer para entrar nesse reino? A resposta é simples, já acabei de dizer. Basta arrepender-se dos seus pecados, porque Jesus mesmo disse, devido às pregações de João Batista, que ele vem pregando a respeito do reino de Deus, e Jesus disse: o reino de Deus é chegado entre vós. Então, hoje Jesus reina, e para reinar, aí está, o que fazer para entrar no reino? Basta arrepender-se dos seus pecados, crer que Jesus Cristo é o Senhor, e que tem poder para salvar, para libertar, e para perdoar pecados? Sim, aí essa pessoa passa a entrar, fazer parte do reino, desse reino espiritual que nós vivemos hoje. Nós andamos, temos as nossas vidas normais, as nossas atividades, das nossas profissões, cada um as suas atividades comuns, mas Jesus reinando em nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, aí dando sequência, o nosso contexto, eu vou abordar aqui a respeito do contexto geográfico e logo em seguida eu quero falar do propósito deste sermão.
ou seja, do propósito dele. O contexto geográfico aí está. Eu coloquei 2 imagens na tela, não vou utilizar imagens no decorrer da minha aula, porque eu pensei que seria melhor eu manter textos para que os alunos em casa possam acompanhar textos e depois poder rever, do que eu apenas com a minha prédica aqui. O local onde Jesus estava ensinando, a Bíblia não diz, mas a maioria dos ensinadores, dos teólogos, dos estudiosos, deixam entender que Jesus estava ali. Claro, tanto é que o contexto, por isso que eu li com vocês os versículos anteriores ao capítulo 5, da ideia de que ele estava na região de Cafarnaum, mas fazendo parte ali da Galileia, que é o território, né, da Galileia, e Jesus, próximo ao mar, ele então subiu a um monte, e lá, junto aos seus discípulos, ele passou a ensinar os seus discípulos. E o texto que nós lemos, que antecede ao capítulo 5, grandes multidões acompanhavam ao Senhor Jesus. Então, busquei essas imagens na internet, só para dar uma pequena ilustração, mas vamos aos textos. Qual que é o propósito do Sermão do Monte? Primeiro, o propósito está, eu estou falando do sermão todo, capítulo 5, capítulo 6 e 7. É estabelecer o padrão de conduta, o modus vivendi de quem? Dos cidadãos do reino, que é a igreja. Então, o propósito é estabelecer o padrão de conduta, porque os cristãos daquele tempo, os pagãos, que saíram dos templos pagãos, e também da mesma forma hoje as pessoas na sua forma de vida, cada um seu modo vivente, tem que entender que eles terão que passar por o quê? Por um padrão de conduta como cidadãos do reino. E a instrução é dada pelo próprio rei, que é Jesus. Então ele faz uma grande explanação pedagógica, muito clara, didática, que vai constituir o que? O modelo de vida cristã trazida pelo reino de Deus, ou seja, a sua ética. Então o Sermão do Monte, na verdade, é uma abordagem, uma explanação da ética apresentado por ele, ou seja, uma síntese do ensino de Cristo para o seu povo. Então, tanto as bem-aventuranças, observe isso, tanto as bem-aventuranças, quanto os demais princípios éticos apresentados por Jesus, podem ser vistos sob 2 ângulos. O ângulo, o quê? A dimensão presente e também a dimensão escatológica. Ou seja, o Sermão do Monte, ele pode ser visto para os dias de hoje, para os dias presentes, tanto da igreja daqueles dias, os discípulos pelas quais Jesus, com quem ele falava, quanto para nós cristãos hoje, seguidores de Jesus, para os dias presentes, mas também tem uma dimensão escatológica. Vamos falar primeiro da dimensão presente. Da dimensão presente, eu até trago aí Mateus, o capítulo 4 e o verso 17, que Jesus ele foi bem claro ao dizer sobre a chegada do reino, que a chegada do reino, ele era presente, ele estava presente na história. Por que presente na história? Porque o rei, ele estava ali, fazendo a história e fazendo parte da história. Tanto é que o capítulo 4 de Mateus, o verso 17, diz: desde então começou Jesus a pregar, 2 pontos, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Outras passagens diz, o reino está entre vós. Então, ou porque o reino é chegado, vai depender de algumas versões. Então isso nos apresenta bem claro que o próprio Jesus dizendo que o reino, ele se faz presente. Como ele se faz presente, esses ensinos são ensinos éticos, e as bênçãos que Jesus apresentam aqui, dessas bem-aventuranças, porque nós temos aqui sempre em cada versículo, em cada qualidade, uma conjunção conclusiva, coordenativa, explicativa, na verdade. Então, tudo isso acontece em cada uma das qualidades das bem-aventuranças. Então, esses ensinos,
aqui proclamados são o quê? Requeridos para o povo de Deus, para aqueles que seguem a Jesus. E quanto à dimensão escatológica, ou seja, das coisas do porvir, o reino de Deus no porvir, haverá um tempo em que o reino de Deus se manifestará de maneira física, não somente espiritual, como acontece hoje, que a igreja é a agência do reino, mas também acontecerá de maneira física. Apocalipse, o capítulo 11 e o verso 15 diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Isso, as Escrituras, elas fazem abordagem, e o livro de Apocalipse é a revelação clara de os períodos de tormentas que haverá aqui na terra, mas também nós temos os textos, lá a partir do capítulo 19, sobre o milênio, que acontecerá aqui na terra de maneira presente, Jesus reinando por 1000 anos, e posteriormente, após o juízo de Deus sobre toda a humanidade, julgamento feito no trono branco, aí Deus reinará, ou seja, será rei daqueles que se converteram e aceitaram a sua palavra. Então, por isso que, quando se fala do reino de Deus, ele é um reino presente. O Senhor Jesus é rei hoje, ele reina na igreja. Esses princípios éticos, então, e as bem-aventuranças, são experimentadas de modo que? De modo perfeito e absoluto. A igreja experimenta de maneira clara as bem-aventuranças, que nós vamos tratar daqui a pouco, detalhes a respeito das bem-aventuranças. Isto por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela que pertence a tudo aquilo que Deus traduziu e passou para os seus servos, de viver a justiça aqui na terra, mas também conforme e ser parecidos com Jesus, viver conforme a imagem do seu Filho. Se você puder abrir comigo, eu vou ler o texto, mas em 1 João, na sua primeira epístola, capítulo 3, o verso 2, nós vamos ver bem claro aqui na dimensão do reino, viveremos em toda a plenitude de justiça, a imagem perfeita de Jesus. Olha o que diz, olha: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, Ele quem? Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então nós veremos ao Senhor Jesus face a face, veremos a Deus, mas num tempo futuro. E a igreja do Senhor Jesus precisa manter o que é fiel, numa vida de santificação. Sabe o que o versículo 3 diz? Na sequência do que eu acabei de ler: e todo que nele tem essa esperança, que está guardando a volta do Senhor Jesus, e que quer viver e ver Jesus face a face, o que João diz? Purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Então a igreja precisa manter-se numa vida de santificação constante. Hoje, como está bem claro lá em Colossenses 1:13, nós nos submetemos ao senhorio de Jesus. A igreja respeita Jesus como Senhor. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o nosso Senhor. Isso significa que tudo que nós vamos fazer, todas as situações nossas, as nossas buscas, os nossos ideais, nós buscamos em Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, e aprendemos a respeitar o senhorio de Jesus. Amém, irmãos?
E para finalizar esse primeiro ponto, também o reino de Deus precisa haver um comprometimento quanto a ele. Os discípulos precisam estar comprometidos, ou seja, o povo de Deus precisa estar comprometido com um padrão ético, ou padrão moral, que é totalmente diferente do mundo, da prática mundana. Esses são os ensinamentos de Jesus nesse sermão. Isso significa que os servos do Senhor Jesus precisam estar comprometidos com o padrão ético constituído por Deus, é exatamente o referencial que norteia a vida cristã. Aqui está, bem claro. Então, indo para o nosso segundo ponto, mas antes de eu tratar do segundo ponto, eu achei interessante eu falar um pouco a respeito das pessoas que são descritas nas bem-aventuranças, que é exatamente os versos 3 do capítulo 5 até o verso 12. Olha, as pessoas que são descritas nessas bem-aventuranças, está aí, olha, Jesus apresenta então 8 qualidades daqueles que professam o seu nome. Então, antes de eu adentrar no meu segundo ponto, que eu quero falar sobre as dimensões das bem-aventuranças, eu gostaria de falar sobre as pessoas que são descritas por ele, por Jesus, nessas bem-aventuranças. Veja esse detalhe, não são 8 grupos apresentados aqui por Jesus, não são 8 grupos separados e distintos de discípulos. Tem 8 grupos de pessoas, né? 8 grupos éticos e tem 8 grupos de discípulos, não. Onde alguns são mansos, a pessoa quando lê esses textos vai falar assim, porque uns lá são mansos, assim, enquanto outros são misericordiosos, e outros são chamados para suportarem perseguições. Não, em hipótese alguma. São, na verdade, 8 qualidades do mesmo grupo de pessoas. Ou seja, todos os discípulos de Jesus têm que possuir as mesmas qualidades. Isso aqui nos faz lembrar de quê? Do fruto do Espírito. Porque quando você lê lá em Gálatas, no capítulo 5, lá, aquela descrição das 9 qualidades do fruto, porque a palavra fruto ali diz o que é fruto? Fruto é resultado da ação do Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito Santo o que é? É amor, fé, paciência, mansidão, enfim. Aqui, quando nós olhamos Jesus descrevendo essas 8 qualidades, você vai verificar claramente o seguinte, que são 8 qualidades do mesmo grupo de pessoas. Olha aqui, e ao mesmo tempo, estas pessoas, todas essas pessoas, ou seja, todos os discípulos de Jesus, elas têm que ser mansas e misericordiosas. Pode colocar na tela de novo, Carlos? Elas são humildes de espírito, todas elas, independente, o grupo é para todos os discípulos. Todas essas pessoas são limpas de coração, todas elas choram e têm fome e sede de justiça, todas essas pessoas são pacificadoras e são o quê? Perseguidas. É um conjunto, não são separados. Então vamos ver, na nossa sequência, o caminho das bem-aventuranças. Aqui, essas bem-aventuranças ditas por Jesus declaram o quê? Quem são as pessoas felizes? Felizes aos olhos de Deus, que é o mais importante, é o que importa. E também são felizes aos olhos da igreja, porque a igreja consegue compreender a irmandade, e o que representa felicidade. Então a verdadeira felicidade inclui aquele bem-estar, ou o estado de bem-aventurança associado à correta relação do homem para com Deus. É quando nós nos relacionamos e temos uma vida tensa com Deus. Olha que interessante, em Apocalipse, nós encontramos, lá no capítulo 14, se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia, a mesma expressão, bem-aventurança, esse mesmo vocábulo, que é exatamente aplicado às pessoas que morreram salvas, aos mortos no Senhor. Apocalipse capítulo 14 e o verso 13, ele vai dizer claramente
a respeito dos remidos, na abordagem vista por João no livro de Apocalipse. Apocalipse 14, 13 diz assim: então vi uma grande voz que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Esse termo, bem-aventuranças ou macários no grego, ela é clara, nos mostrando aqui em Apocalipse, que é o mesmo termo para os que morrem no Senhor. Olha que maravilha, pastor Genil. Hein, pastor Gilson? Então, quem morre no Senhor é o quê? Feliz, abençoado, felizardo. Por isso que nós choramos sim, sentimos sim, quando um ente querido nosso, quando um irmão nosso vai para a eternidade, porque nós não vamos mais ver aquela pessoa. Mais uma coisa, nós lembramos dos textos das Escrituras, nós lembramos também de 1 Tessalonicenses capítulo 4, que trata lá a respeito dos que dormem no Senhor, que não devemos ser ignorantes, como alguns. Então, as pessoas, quando elas morrem no Senhor, elas são o quê? Bem-aventuradas, elas são felizardas, poderíamos até dizer de uma maneira bem mais clara. Olha, então, diríamos assim, olha, bem-aventurados os que vivem no Senhor, amém, irmãos? Então, os que vivem no Senhor são o quê? Felizardos, são bem-aventurados. Veja, vamos então para o nosso ponto 3, aonde nós vamos descrever agora, parte por parte, das bem-aventuranças, que está exatamente claro. Se você acompanha comigo agora a sua Bíblia aberta, abra sua Bíblia, se você fechou, nós vamos agora acompanhar os versículos aí, Mateus 3, a partir do verso 3, de Mateus 5, eu queria que você acompanhasse comigo, porque nós vamos ler cada qualidade agora, e vamos descrever cada uma delas, aí, a partir do capítulo 5 de Mateus. Primeiro, o caminho das bem-aventuranças, aí está. O primeiro deles é o versículo número 3, que diz assim, olha: bem-aventurados os pobres de espírito. Olha a conjunção aí, olha. Porque deles é o reino dos céus. Então está bem claro, alguma versão diz, deles é o reino dos céus, outro o reino de Deus. Antes de eu tratar desse versículo, eu quero conceituar um termo popular sobre essa palavra pobre de espírito, não é, pastor Gilson? Porque as pessoas falam muito sobre o que é ser pobre de espírito, mas o pobre de espírito que a gente ouve de maneira popular, não é o que Jesus está dizendo, e não é o que a igreja passa a ser, e tem que entender o porquê disso, porque essa expressão pobre de espírito é uma expressão popular que não está dentro do contexto de Jesus. Então eu quero primeiro explicar isso no contexto popular. Então veja, se aplica muito essa expressão, ao fulano é pobre de espírito, exatamente a quem? As pessoas mesquinhas, as pessoas moralmente doentes, que tem pessoas que são moralmente doentes, ou seja, são imorais, cheio de piadas, escarnecedoras, moralmente doentios, né? Também esse termo, pobre de espírito, às vezes é conceituado às pessoas arrogantes, às pessoas desafeituosas, pessoa que não tem nenhuma afeição pelo outro. Isso é porque a pessoa, isso é pobre de espírito. Esse é um contexto errado. Olha o que a gente escuta. Eu tirei essas frases de alguns, né, entre aspas, sábios. São alguns provérbios que diz assim: não espere atitudes nobres de pessoas pobres de espírito.
Olha, vou ler de novo. Não espere atitudes nobres de pessoas pobres de espírito. E no contexto de Jesus, você vai verificar comigo daqui a pouco, que o pobre de espírito são exatamente as pessoas que vão ter o reino de Deus. Olha, pastor, se as pessoas vão ter o reino de Deus, como que essas pessoas então não são nobres? Então não entendo o que dizem. Outra frase que eu peguei, que diz assim: o sábio agradece sempre, o pobre de espírito reclama sempre. Pelo contrário, são bem-aventurados na perspectiva de Deus. As pessoas que vivem no reino não reclamam, independente das circunstâncias, das situações, não reclamam. Sente dores, tem problemas, louva ao Senhor, não reclamam. Mas, entre aspas, se diz aí, o comentário popular, o conceito popular, que o sábio agradece sempre, e o pobre de espírito reclama sempre. Infelizmente não é isso que eles sabem. Olha, pobre de espírito não é quando uma pessoa faz algo mesquinho. Pobre de espírito não é quando uma pessoa age com futilidade. Porque às vezes se fala muito dessa forma. Mas a ideia aqui, no texto apresentado por Jesus, e o que ele espera literalmente, é exatamente o que? Implica em desenvolver a capacidade de esvaziar-se de todos os sentimentos que predispõem a pessoa de viver de maneira o que? Egoísta. Eu vou ler de novo. Na verdade, pobre de espírito é tão importante, é tão rico, que significa desenvolver a capacidade. Aqui que faz parte. Desenvolver a capacidade de esvaziar-se, que é uma das coisas mais complicadas para o ser humano, é esvaziar-se. Renunciar a si mesmo, é o que Jesus exige. Renuncie-se a si mesmo. Ou seja, o que você pensa, o que você acha, toma sua cruz e siga-me. Então é desenvolver a capacidade de esvaziar-se de todos os sentimentos que predispõem, que nos leva a quê? A viver de forma egoísta, porque nós seres humanos somos egoístas. Mas com base no versículo, Jesus fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então são para as pessoas que esvaziam-se do egoísmo, da arrogância, de tudo. Vamos lá. Pobre de espírito é não julgar-se autossuficiente. Aí sim. Mas está disposto a abrir mão de si. Então as pessoas pobres de espírito são as pessoas que abrem mão de si. Por que mão de si? Porque a primeira pregação de Jesus é o arrependimento. É a pessoa arrepender e crer. Porque se a pessoa não arrepender dos seus pecados e não crer que Jesus é o Senhor e Salvador, ele não poderá adentrar ao reino. Então essa pessoa precisa ser o quê? Pobre de espírito. Ele tem que esvaziar-se. É tão interessante isso, que a gente ouve tanto de forma errônea o que é ser pobre de espírito, que mesmo assim muitos crentes têm dificuldade de entender o que é ser pobre de espírito. Pobre de espírito então é o quê? Uma pessoa que está disposta a abrir mão de si mesmo, daquilo que você pensa, daquilo que você acha, eu vou fazer tal coisa. Não, você vai fazer, vai depender do seu Senhor. Eu estou para fazer isso, não, peraí, primeiro eu vou buscar o meu Senhor. Então, aqui é o que diz claramente o que é ser pobre de espírito. Os pobres de espírito não vivem ansiosos. Tanto é que ele fala isso, no capítulo 6 de Mateus, quando ele está ensinando os discípulos. As pessoas pobres de espírito não estão ansiosos pelas coisas que vão ter, mas são pessoas dependentes do Senhor,
que a prática é feita pela fé e pela oração, e nós, como crentes, como súditos do reino, como sendo, já que nós despojamos, não é isso? Porque é despojar-se, ou seja, é esvaziar-se de nós mesmos. Nós estamos aguardando o reino de Deus na sua plenitude. Estão lembrados, irmãos, daquela pessoa que estava com Jesus lá na cruz, e aquela pessoa que reconheceu quem era Jesus, Jesus falou com ele assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele já estava, a partir daquele dia, iniciando o processo de não ter mais choros e lágrimas, mas a plenitude da vida daquele ou daqueles que morreram em Cristo será ainda escatologicamente, na plenitude do tempo. Então o que significa aqui pobre? Pobre significa dependente de Deus. Essas são as pessoas que Jesus está falando. Então, pobre dentro desse contexto aqui, não é pessoa pobre materialmente, não. Não é pessoa que está sem dinheiro, não é pessoa que, não estou tendo o que comer. Aqui fala dos necessitados espiritualmente. O texto aqui está falando dos necessitados, daquele que reconhece que são necessitados de Deus, de Jesus. Então, ele é pobre, essa pessoa é pobre. Ou seja, ela abandona tudo para ficar com Jesus. Eu lembro de tanto texto aqui, por exemplo, Mateus capítulo 13, que fala a respeito daquela pessoa que ele descobriu um grande tesouro. E ele descobriu um grande tesouro, imagina uma arca cheia de tesouros, que era uma expressão daquele tempo. O que ele fez? Ele foi, isso é uma parábola de Jesus, é uma metáfora. O que aquela pessoa fez? Ele foi e vendeu tudo que ele tinha, ele desfez de tudo que ele tinha para ficar com o tesouro. Ele comprou o terreno para ficar com o tesouro, por ser uma parábola. É exatamente isso que acontece com as pessoas que são pobres de espírito. Ele desfaz de tudo que ele tem para ficar com Jesus, com o Senhor, é reconhecer a Ele. Então eu digo que, olha o que eu falo aqui abaixo, o pobre de espírito é um indigente. Indigente é o quê? Miserável, né, pastor Júlio? Né? É isso. É um indigente que em dependência absoluta vive do Pai. É isso. Então, é um indigente que vive de maneira absoluta, vive dependendo de quem? Dependendo do Pai. É o resignado de coração, que leva desaforo, sim, para casa. O cristão é isso aí. O pobre de espírito, ele é uma pessoa resignada de coração. Ele leva desaforo para casa, leva. E o que ele faz com desaforo? Ele coloca e deposita aos pés da cruz. Porque tem hora, nós somos humanos, acontecem certos fatos, certa situação, porque as pessoas que não são humildes, elas não levam desaforo, elas resolvem o problema ali mesmo, porque falta humildade, é arrogante, ele reconhece, acha que ele tem a situação, ele pode resolvê-la. Mas o que essa pessoa faz? Muitas das vezes, o cristão, o correto, ele resolveu o problema no pé da cruz ele mesmo. Mas muitas das vezes ele leva o desaforo para casa, fica no peito dele, dói. Tem pessoas cristãos que perdem uma noite de sono, porque dói. Mas sabe o que o cristão faz? Por ele ser pobre de espírito, ele deposita aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus. Ou seja, Senhor, eu me resigno sobre isso, o meu coração não vai ficar ferido, afetado por essa situação, eu coloco, sabe por quê? Porque quando tu estava sendo desafiado, debochando do Senhor lá na cruz, o que o Senhor disse? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, os pobres de espírito fazem a mesma coisa. Vamos caminhar para o versículo seguinte, que é o 4, eu me detive um bom tempo no versículo 3, devido as formas errôneas que as pessoas têm para falar sobre o pobre de espírito.
mas tem que entender que o pobre espírito é esvaziar-se de si mesmo. O versículo 4 vai nos falar sobre o quê? Sobre a força do quebrantamento, o poder de quebrantar-se. Quem são esses? Os discípulos de Jesus. Olha lá, versículo 4. Bem-aventurados os que choram. Olha que maravilha. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então os discípulos de Jesus choram. E há muitas maneiras, muitas formas de chorar. A ideia aqui não é uma autocomiseração. Tem pessoas que às vezes eles fazem alguma coisa errada, eles ficam lamuriando. Eu sou obrigado a falar aqui da Igreja Católica. Por quê? Porque a teologia católica, e isso é vista nos filmes que são apresentados, as pessoas nos mosteiros, os padres, fazem o que? A autocomiseração, porque quando eles praticavam algum ato pecaminoso, eles iam para os seus quartos e pegavam um chicote e davam lambada no seu corpo, se feriam. Isso é autocomiseração, e choravam. Isso não é quebrantamento. Os islâmicos fazem isso também, principalmente no Ramadã. Há muita autocomiseração do povo islâmico, chicoteiam, batem em si quando eles fazem algo errado. Sabe por quê? Esse corpo aqui, quem dera, tudo depende de dentro, é da nossa pessoa, do indivíduo, é da nossa alma, é de entender e compreender e colocar aos pés do Senhor. Então esse versículo 4 diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então onde a pessoa se entrega a um ato de lamúria, não é isso. Não é o lamento natural por alguma perda, não é esse choro que nós estamos falando, nem tristeza egocêntrica, porque perdeu alguma coisa, ou tirou alguma coisa dele, ou inveja por não ter alcançado o que o outro tem. E tem pessoas que choram, e choram grandemente por causa de certas perdas. Não é esse choro que Jesus está falando. Sim, o egoísmo. Mas, o que Jesus está dizendo aqui? É quebrantar-se com tristeza segundo Deus. É uma operação que o Espírito Santo faz e age no cristão. Vou ler o texto por você pode abrir sua Bíblia também, em 2 Coríntios, no capítulo 7, 10, o texto é muito claro. Olha o que diz aqui, olha, Paulo falando a respeito da sua alegria. O contexto trata da alegria de Paulo, de servir a Deus, como é que ele se folga. Olha o que diz o versículo 10, vou ler apenas o 10, por causa do nosso tempo. A tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Olha a diferença, aqui que está. Porque quando as pessoas que reconhecem que são pecadores, que arrependem dos seus pecados, eles choram, e choram copiosamente, porque essas pessoas, na verdade, elas têm asco, têm nojo do pecado que elas praticavam até então. Essa é a diferença. Olha o que Paulo está dizendo: a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Dá vontade até de ler o texto de novo. Vou ler. A tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Não é, Valtinho? Não é bem claro isso? Mas o texto de Mateus que Jesus está dizendo, que é o versículo 4, diz assim: bem-aventurados, ou seja, felizes os que choram, porque serão consolados. Então, os servos do Senhor Jesus são consolados. Diante de qualquer circunstância, situações de perseguição que acontecem com eles são consolados pela pessoa do Espírito Santo. Há quebrantamento. Há também momentos em que os servos do Senhor, ele toma o quê? Sofrimento pelos pecados dos outros.
Porque às vezes quando nós estamos intercedendo pelos nossos filhos, ou pelos nossos cônjuges, pelas pessoas, quando nós oramos por missões, nós choramos, nós pranteamos diante de Deus, para que o Senhor possa salvar, libertar as pessoas, para que Jesus possa quebrar as maldades que existem nos corações das pessoas. Nós choramos sim, mas é o choro do Espírito, que não traz tristeza em momento algum. Vamos caminhando para o versículo 5. O versículo 5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que interessante, a forma de entender e ver a mansidão do ponto de vista de Deus. Lembra, irmãos, que Jesus estava preparando os discípulos, a igreja, a história da igreja, o que iria acontecer ao longo dos anos. E o que acontece conosco ainda hoje. Hoje, provavelmente, no nosso Brasil, cidades como a nossa e muitas outras, as pessoas não nos escarnem, há muito pouco escárnio em relação aos salvos do Senhor. Mas há muitos lugares ainda nos recôncavos do Brasil, há muitos lugares no mundo, e principalmente no mundo islâmico, a situação é muito crítica. Mas o que diz o versículo número 5? Bem-aventurados os mansos. Olha, a mansidão contrapõe ao ódio, a mansidão contrapõe à violência e ao estilo agressivo das conquistas humanas. A mansidão trazida e apresentada por Jesus mostra exatamente o que? Quando os de espírito brando despontam, inibem atitudes que poderiam desaguar em conflitos e tragédias. Aqui está claramente o que é mansidão apresentada por Jesus. A mansidão, o servo do Senhor é manso de espírito. O que Jesus disse? Né, Lanai? Aprendei de mim, Jesus falou com os discípulos isso aí, aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. É do interior da nossa personalidade. Então, as pessoas que são salvas em Cristo são bem-aventurados, bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque os servos do Senhor aprendem com Jesus. Ele falou, aprendei de mim, porque sou manso e humilde, mas é de coração. Quantos casos em família poderia ter acontecido uma tragédia, né, Márcia? Mas uma pessoa ali, com atitude de mansidão, qualidade espiritual, ele tem uma palavra sábia. E aquilo que poderia transformar numa tragédia naquela casa, ou naquele ambiente, ou numa reunião qualquer, se ajusta perfeitamente, o conflito cessa por causa de um indivíduo que tem um comportamento manso. Eu vou citar um exemplo. Exemplo nada, uma ilustração. Vou citar uma ilustração, e não um exemplo. Está vindo à minha mente aqui agora um fato. Por exemplo, eu sou um sujeito magro, frágil fisicamente. Imagine que eu esteja no ponto de ônibus com a minha namorada, ou com a minha esposa, né? Eu estou usando analogia, não um exemplo. E estando lá num certo ambiente, estou falando de um ponto de ônibus, um lugar, estou lá com a minha amada, aí passa lá uns 2 ou 3 indivíduos e mexe com a minha amada, diz alguns gracejos, algumas palavras imorais, e fazendo isso fere a mim, por causa da pessoa que eu amo. Mas eu não irei revidar em relação às expressões daquela pessoa, porque eu aprendi com Jesus. Ele mesmo disse, né? Se uma pessoa dizer para você caminhar com ele, né, 2 quilômetros, caminhe com ele 4. Se uma pessoa tomar a sua túnica, a sua roupa, dê para ele toda ela. Eu vou levar a sua camisa, leva minha calça também. A gente aprende isso com o Senhor. Então imagine que eu estou ali, aquela pessoa mexe com a minha amada, mas tem umas 2 ou 3 pessoas próximo de mim, e como eles viram que eu não reagi, eu não fiz nada, e olharam para o Wallace, magrinho assim, aquelas pessoas ficaram com pena de mim.
e diz assim: ei, pss, vamos sair no tapa com aqueles caras ali, olha, vamos lá. Imediatamente as pessoas às vezes já se levantam porque se sentiram penalizados por mim em relação àquele outro estava dizendo. Eu vou dizer para ele assim: não, em hipótese alguma eu faria isso. Sabe por quê? Porque o que eles falaram não condiz com a pessoa com quem ele está falando e não fere a mim. Pelo contrário, enquanto ele estava dizendo isso, eu estava orando a Deus por eles, pela atitude e pelo comportamento deles. Certamente, aquelas pessoas que ouviram isso, dessa analogia que eu estou falando, elas podem não ter concordado comigo naquele momento, mas depois, no decorrer dos minutos, eles devem ter pensado assim: realmente, se aquele moço não fosse manso, iria acontecer um conflito, agressividade, agressão física e violência. Ele estava correto. É isso que Jesus está dizendo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Indo na sequência para o versículo 6. O versículo 6 diz o seguinte: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha aí, fartos. O cristão, irmãos, porque aqui está falando da relevância da justiça. Jesus aqui nos diz que a justiça deve ser um profundo anseio do cristão. Ter fome e sede de justiça. Está aí no versículo 6. Porque eles serão fartos. Sabe por quê? Porque tem injustiça em abundância. Há muitas injustiças de seres humanos para seres humanos, o sistema, o reino humano é um reino justo, que pratica injustiças. Por isso que o verso 6 está falando: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Os salvos em Jesus, eles têm sede e fome por justiça. Ele não pode sentir feliz e bem de ver a injustiça reinando. São termos que denotam extrema necessidade. Os discípulos de Jesus não podem ficar encurralados entre quatro paredes, vendo a coisa acontecer. Ele não pode se sentir omisso, vendo as injustiças acontecendo ao seu redor. Jesus está dizendo que se ele praticar a justiça e ter fome de justiça, ele é uma pessoa bem-aventurada. Mas para isso, como é que se pratica a justiça? O cristão não desfrutará, olha aí o texto, o cristão não desfrutará da verdadeira calma e a paz de espírito, enquanto não sentir-se saciado da presença de Deus. Primeiro que a justiça que será aplicada nele é a justiça divina. Porque Isaías diz que a justiça do mundo, das pessoas, é como trapo de imundícia diante de Deus. E diante de Deus, o homem sem Deus está nu. E essa nudez fala da justiça divina, porque ele não é justificado. E depois que ele nasce de novo, ele então torna-se justo. E uma pessoa justificada, justo nesse mundo, ele tem fome e sede por justiça. O que implica viver não somente de retidão espiritual, mas em não conformar-se com as injustiças e opressões que prevalecem no mundo. O cristão ora pelos reis. Paulo fala sobre isso. Paulo fala a Timóteo: se nós queremos buscar paz para a nossa cidade, devemos orar pelas autoridades da nossa cidade. E essa igreja de Ipatinga é a igreja do mundo, ela é ensinada a orar pelas autoridades constituídas. Nós sempre oramos pelas polícias, nós sempre oramos pelos prefeitos, governadores e presidentes da república, para que Deus abra os seus olhos, dê eles entendimento, para que eles possam agir com equidade,
com justiça, e os legisladores legislarem com equidade, com justiça, a igreja ora. Ela às vezes não tem poder para pôr a mão, mas a igreja pode se manifestar como cidadão aqui nesse mundo. Mas ao mesmo tempo Jesus está falando, nós somos cidadãos dos céus. Amém, meus irmãos? Indo para o versículo 7, já estamos quase concluindo. O versículo 7 nos diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha aí, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui não é a teoria da misericórdia, Jesus está falando sobre a prática dela, o versículo 7, olha lá. Bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, quem pratica a misericórdia. Quem pratica a misericórdia, o que acontece com ele? Alcança misericórdia. Então, quem experimenta as bem-aventuranças, é porque está, essa aqui quem é misericordioso, na verdade, porque são pessoas que estão em harmonia com todos os restantes que nós lemos. Misericórdia é o ato de ser compassivo com o seu próximo, em um estado de carência espiritual. O seu próximo está de carência moral. Isso é ser misericordioso. E também no sentido social. Só chega a esse passo quem é capaz de quê? A pessoa misericordiosa é quem consegue esvaziar-se, quebrantar-se, ter espírito brando e amar a justiça. Esses são os misericordiosos que Jesus diz. Quem semeia misericórdia, alcança misericórdia. Caminhando para o versículo número 8, diz assim, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Aqui fala o quê? O lugar da pureza. Sim, pureza de coração não se trata de algo apenas externo, aparente, ao ser apreciado pelos outros. Gente, ali está uma boa pessoa de bom coração. Você ouviu isso? A pessoa é uma pessoa de bom coração, né? Os fariseus, às vezes, era visto assim. Os fariseus faziam as coisas, um grupo cristão, um grupo nos dias de Jesus, que fazia as coisas para aparecer. Mas na prática, eles não eram puros de coração. A palavra coração aqui, no grego, quer dizer o que? Traduz a ideia do centro da personalidade, ou seja, a minha interioridade. Claramente, nós vamos encontrar esse entendimento que pureza só se realiza a partir de onde? A partir do âmago do indivíduo, ou seja, do interior, lá do interior do ser humano. Nós temos um texto em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, fala assim, olha, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, olha aí, ó, o espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensivelmente, olha, puro, ou seja, que não precisa de repreensão, para quando? Para a vinda do Senhor Jesus. Então, são os puros de coração. Caminhando para o versículo 9, olha o que o versículo 9 nos diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aquele que tem o coração purificado, de segundas intenções, né? Essas pessoas sempre vão agir com espírito pacífico, porque ele não tem segundas intenções, ele está realmente querendo resolver a situação, o momento. Então aqui vem o que? O peso da pacificação. Na Bíblia, a pacificação também tem um sentido de quê? De harmonia, de harmonizar, de equilibrar as coisas. O exercício da pacificação, apresentado por Jesus, é uma qualidade de quem já removeu do seu coração, pelo sangue de Jesus, a causa dos seus males pessoais. Por quê? Porque ele é justificado e tem paz com Deus. E a partir daí ele pode o quê? Contribuir
para que outras pessoas também possam ter os males removidos das suas vidas, dos seus interiores. E aí é onde as pessoas que servem a Jesus agem com clareza, com pacificação, são pacificadores. Caminhando, o verso 9 e 10, que na verdade fala de um mesmo assunto, que é ser perseguido. Verso 9 e 10 de Mateus nos diz assim, olha: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Eu quero ler o versículo 11 ainda, diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, dizendo todo o mal contra vós por minha causa. Aqui está a graça de ser perseguida pela causa de Jesus, que é o versículo, na verdade eu cometi um erro aqui, que é o versículo 10 e o 11, tá? Do capítulo 5 de Mateus. Por que isso? Há uma boa-aventurança, uma bem-aventurança para os que são perseguidos, pelas pessoas que são fiéis ao Senhor Jesus. Então o próprio Jesus sabia claramente que os discípulos seriam perseguidos, que a igreja ao longo da história seria perseguida. Então não há como ser amigo do mundo e ao mesmo tempo agradar a Deus. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela procura agradar a Deus, como Pedro mesmo diz: importa que eu obedeça ao Senhor Jesus. Por isso que os discípulos de Jesus foram presos, por isso que os discípulos foram levados às arenas para ser mortas, né, pelos animais, feras daqueles dias, ou pelos gladiadores. Essas são as razões pelas quais a igreja ela é perseguida, exatamente porque ela não ama o mundo, ela foge do mundo, das coisas do mundo, e não concordam. Por isso que o pescoço de João Batista rolou, porque a igreja ela prega contra o pecado. As pessoas às vezes dizem assim: porque os crentes não gostam dos homossexuais. Quem diz isso não sabe o que está dizendo. Na minha família, eu sou neto de pastor, e na minha família, que eu tenho primos, pastores, vice-presidentes de alguns campos, eu sou família longa de sacerdotes. Há no mínimo 5 que eu conheço que são lésbicas e homossexuais. Você acha que as nossas famílias que são salvas em Jesus, crentes, não amam essas pessoas? Claro que nós amamos. Nós gostamos dessas pessoas. Nós oramos a Deus por elas, intercedemos ao Senhor por elas, assim como fazemos pelos outros. Mas as pessoas às vezes dizem que a igreja não gosta de homossexuais e passaram a utilizar um termo de homofobia. Gente, a igreja ama todos. O que a igreja faz é pregar a palavra de Deus. E a palavra diz que a prática da homossexualidade é pecado. Homem com mulher, mulher com mulher e homem com homem é pecado. Tanto o Antigo Testamento, lá em Levíticos, capítulo 18, quanto Paulo fala a respeito disso, que é sobre em 2 Coríntios, sobre a sodomia. Como o próprio texto nós encontramos também em Apocalipse: aqueles que não entrarão no reino dos céus. Então nós pregamos contra o pecado. Agora, nós amamos o pecador, amamos a pessoa. O que nós pregamos é contra o comportamento dele. Ou seja, aquilo que as Escrituras diz, se a Escritura diz que a homossexualidade é pecado, a igreja vai pregar. O pescoço de muitas pessoas rolaram, e vão rolar. Às vezes nós somos chamados de homoafetivos. Não somos homoafetivos. A igreja nunca prega violência, nunca ensina isso. Pelo contrário, nós estamos lendo sobre as bem-aventuranças, é mansidão, é humildade. Agora a palavra diz o quê? Eu estou citando apenas um termo aqui que vem na minha mente sobre a homossexualidade. Jesus sabia que a igreja seria perseguida.
Mas a igreja, ela é a agência do reino de Deus na terra. Amém, irmãos? Nós somos agência. Não há como ser amigo do mundo e ao mesmo tempo agradar a Deus. Não se serve a dois senhores. Ou serve a um ou serve a outro. Há possibilidade sim do crente ser hostilizado por causa da sua fé. E os crentes que pregam a palavra e pregam a verdade é hostilizado em casa. É hostilizado pelos seus irmãos. Jesus foi hostilizado pelos seus irmãos. A igreja não conforma com o mundo, não está de acordo com o mundo. É o contrário. A igreja tem que lembrar que ela é a agência do reino. Não podemos fugir nunca disso. E ela, como agência do reino, é bem-aventurada. Eu quero concluir aqui. Estou há 1h08, praticamente 1h10, ministrando o tema. Eu quero concluir a minha aula dizendo o seguinte: o mundo, está na tela a minha conclusão, o mundo jamais entenderá a mente do verdadeiro cristão. O mundo não. O mundo sonha com progresso, com poder, com futuro. Os discípulos de Jesus sabem do fim. Os discípulos de Jesus sabem sobre o juízo e da vinda do reino dos céus, para o qual o mundo não está apto. A igreja sabe para onde ela vai. Por essa razão os discípulos são estranhos ao mundo, hóspedes indesejáveis, perturbadores que são rejeitados. Os métodos, presta atenção nisso, eu estou concluindo. Os métodos do Deus das Escrituras parecem uma confusão para os homens, pois os métodos exaltam o humilde, e ele humilha o orgulhoso, porque a Bíblia diz que o Senhor abate o arrogante. Chama de primeiro os últimos, e de últimos os primeiros. Os métodos do Deus das Escrituras atribuem grandeza aos servos, despedem o rico de mão vazia e declaram que os mansos são os herdeiros. Observe esse detalhe para a gente concluir. A cultura do mundo e a contracultura de Cristo estão em total desarmonia, sempre e constantemente. Sabe por quê? E para finalizarmos e orarmos ao Senhor, Jesus parabeniza aqueles que o mundo mais despreza e chama de bem-aventurados aqueles que o mundo rejeita. Quantos podem dizer amém? É exatamente isso que Jesus faz. Jesus chama de bem-aventurados. Jesus parabeniza aqueles que o mundo despreza e chama de bem-aventurado aqueles que o mundo rejeita. E por isso eu sou bem-aventurado. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus, porque Jesus, Ele nos proveu essa palavra, para qualquer situação, para qualquer momento. Então logo após a oração, o pastor Raimundo Gilson, pastor do Templo Central em Patinga, estará fazendo o encerramento da ministração da nossa escola de hoje. E quero lembrar a vocês que nós iremos, na próxima aula, estudar os versículos seguintes de Mateus, o 13, 14, 15 ao 16, onde nós vamos falar sobre as promessas de Deus, sobre, ou melhor, os cristãos relevantes no mundo. Já que nós falamos até aqui, então está na tela a nossa próxima aula. Obrigado, Carlos. Cristãos relevantes no mundo. Nós vamos então tratar isso na próxima aula. Jesus então falou sobre as bem-aventuranças e depois nós vamos tratar sobre a relevância, o papel do cristão no mundo, sendo o quê? Sendo sal e luz do mundo. Pai bendito, te agradeço em nome de Jesus, por nos conceder esses momentos para estudar e refletir na Tua Palavra, e entender, Senhor, o que é ser bem-aventurado. Por isso te louvamos que o mundo não nos entende, Senhor, mas importa que somos entendidos pelo Senhor e fazemos de tudo para sermos entendidos pelo Senhor.
Abençoe a tua igreja na face da terra, Senhor, em qualquer momento que eles estão passando, situações complexas, Senhor, mas que o Senhor possa abençoá-los e que eles possam entender pelo teu Espírito Santo que são bem-aventurados em ti, em nome de Jesus. Pastor Raimundo Gilson. Querida igreja, a paz do Senhor, muito boa a lição, grande exemplo, né? Isso continua ainda em voga, porque nós servimos ao nosso Deus e o nosso maior desejo é estar no céu. Nosso maior desejo é chegar na glória. Então estamos vivendo no momento aqui, nesse corpo físico, mas o nosso desejo é estar lá, né? Em nome de Jesus nós vamos chegar. Então o que nós temos que fazer é não prezar o momento. O mundo aí é o prazer pelo prazer. Viva o momento e o resto, vamos ver o que vai dar. Mas nós não podemos ser assim, porque aquilo que parece ser perca no momento, será ganho no futuro. Aquilo que às vezes se abre mão agora, é o que Jesus falou, né? Aquele que ganhar a sua vida aqui, ele vai perder. E aquele que perder a sua vida aqui, ganhar lá. Então é nesse conceito aí. Agora pensa Jesus falando isso. Melhorou, hein? Pensa Jesus falando isso no primeiro século da nossa história, da era cristã. Machismo, homens rudes, ignorantes. Esse negócio começou a melhorar até uns 200 anos, né? O povo ficou mais civilizado. Agora imagina no primeiro século. Esse povo ficou bravo demais com Jesus, mas é exatamente isso que Jesus queria e quer para nós. Você quer chegar na glória, quer uma eternidade feliz comigo? Então, meu filho, as regras do meu governo é essa. Trilha por aqui, passa por aqui, que eu vou te aguardar lá no meu reino celestial. Amém? Nós vamos orar então. Deus abençoe, pastor Wallace. Domingo que vem temos mais um importante assunto. À noite é os nossos 2 cultos, né? O primeiro, nosso culto é acima de 50 anos, salvando aquele grupo de risco, aqueles irmãos que devem ficar em casa, né? Então os demais estarão aqui em nome de Jesus. E o segundo culto é os menos de 50 e será coordenado, dirigido pelo Sinfonia Celeste, pelos nossos jovens. Vamos então orar agradecendo a Deus por esse trabalho. Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor Deus, por tudo quanto o Senhor fez por nós. Nós te louvamos pela gloriosa ministração que o teu servo, ó Deus, usado por ti, ministrou o nosso coração. Continue abençoando o pastor Wallace, sua família, seu ministério. Meu Deus, e também a nós. Ajude-nos, ó Deus, como integrante desse reino. Ajude-nos, ó Deus, a cumprir, papai, não somente, ó Deus, regras, mas que possamos fazer, ó Deus, de todo o coração e chegarmos, ó Deus, à conclusão, meu Deus, que valeu a pena e que vale a pena rejeitarmos as coisas do mundo. Vale a pena, meu Deus, suportar as afrontas. Vale a pena, meu Deus, servir a Ti. Ajude-nos, ó Deus, a permanecer na Tua presença, a sermos fiéis, porque o nosso alvo maior está com o Senhor na eternidade. Oramos, ó Deus, por esta igreja, oramos pela nossa família, oramos, ó Deus, pelo Teu povo, que está em consagração nesse dia, por esses objetivos, ó Deus, que foram mencionados. Que o Senhor venha intervir, papai, na história recente, repreendendo essa pandemia, repreendendo este mal e dando vitória ao teu povo. Oramos pelas nossas autoridades. Oramos, papai, para que o Senhor dê a ciência, meu Deus, a solução, ó Deus, para este mal. Oramos, ó Deus, pelos nossos governantes. Queira abençoar as nossas vidas, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce e sublime comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja e o povo de Deus diga amém.